Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra e hoje nós estaremos lendo Oséias capítulo 9, 10 e 11 e Apocalipse capítulo 3. Oséias capítulo 9. Oséias anuncia o castigo de Israel. Povo de Israel, deixe de se alegrar. Pare de fazer festa como os outros povos fazem. Vocês abandonaram a Deus e adoraram ídolos, e em todos os terreiros onde o trigo é malhado, vocês se venderam como prostitutas ao Deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Mas daqui a pouco não haverá trigo e nem azeite, e faltará vinho. O povo de Israel não ficará na terra de Deus, o Senhor, mas precisará voltar para a terra do Egito e na Síria. Comerá alimentos impuros. Naqueles países eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer os sacrifícios que ele gosta. A comida que comeram será como a que é servida no velório, e todos os que comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor. Só poderão comê-las. O que é que eles vão fazer quando chegarem os dias da festa realizada em honra ao Senhor? Vão fugir para não serem destruídos, mas os egípcios, os pagãos, os sepultarão na cidade de Mefim. Os seus preciosos objetos de prata serão cobertos de espinheiro, e o mato tomará conta das suas casas. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo, e que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: esse profeta está maluco, diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio. Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares eles armaram armadilhas para me pegar. Até no templo de Deus eles me perseguem. Eles se afundaram tanto no pecado quanto o povo que estava em Gibeá. Deus lembrará dos pecados dele e os castigará. As consequências do pecado de Israel. O Senhor Deus diz: quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre, como quem acha uvas no deserto. E ao ver os antepassados de vocês, fiquei contente, com quem vê os primeiros fígados maduros. Mas quando eles chegaram ao Monte Peor, ali começaram a adorar o Deus Baal e se tornaram tão nojentos como os ídolos que eles amaram. A grandeza de Israel irá embora, voando como uma ave. Não nascerão mais criança, as mulheres não ficarão grávidas e não darão as mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. Ainda que criem filhos, eu o levarei embora, não deixarei nenhum só. Ai desse povo, quando eu me afastar dele. Eu via Israel como se fosse a cidade de Tiro, plantada num lugar agradável, mas Israel levará os seus filhos para serem mortos. O Senhor Deus é quem vai fazer como este povo. Faz com que as mulheres não possam ter filhos, e se tiverem, seca o seu leite para que não possa dar de mamar. Deus condena o seu povo. O Senhor Deus disse: toda a maldade do povo de Israel começou na cidade de Gilgal, e foi ali que comecei a odiá-los, e por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Daqui em diante não os amarei mais. Todos os seus chefes se revoltaram contra mim. Israel está
ferido, é como uma árvore que não dá frutas, porque as suas raízes secaram. Mesmo que nasçam crianças, eu matarei, seus filhos tão queridos. O meu Deus rejeitará o seu povo, porque ele não lhe obedecem, e eles andarão sem rumo entre outras nações. Capítulo 10. A destruição dos altares pagãos em Israel. O povo de Israel é como uma parreira cheia de uva. Quanto mais rico fica, mais altares construíram, e quanto mais a nação protegida, mais coluna do Deus Baal foram levantadas. Eles, eles não são fiéis a Deus, e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do Deus Baal. Eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Eles só dizem mentira, todos juram falso e fazem acordo que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. O povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Avém for levado embora. Os sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo. Ele era a sua glória, pois será levado para a Síria como presente para o grande imperador, e o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. O rei de Israel será levado embora, como o cisco que é carregado pela correnteza. Os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinho. O povo dirá às montanhas: caiam em cima de nós, e os montes caia em cima de nós. Deus dá a sentença contra Israel. O Senhor Deus diz: desde o tempo em que pecou em Gibeá, o povo de Israel não tem parado de pecar. Por isso, em Gibeá, a guerra alcançará essa gente perversa. Eu os atacarei e castigarei. Nações se juntaram contra eles quando eu castigar, por causa dos seus muitos pecados. Israel era como uma bezerra mansa que gosta de pisar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma carga no seu belo pescoço para que ele puxasse o arado. Vou usar Judá e Israel para trabalharem na lavoura. Eu lhe disse: preparem os campos para a lavoura, semeie a justiça e colha as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor. Eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação, mas em vez disso vocês plantarão a maldade, colherão a injustiça e comerão os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados, e por isso a guerra chegará até vocês, e suas fortalezas serão destruídas. Acontecerá com vocês o mesmo que aconteceu quando o rei Salmão fez guerra contra Bet-Arbel. Ele arrasou a cidade e despedaçou as mulheres e os seus filhos. É isso que acontecerá com o povo de Israel, por causa da sua grande maldade. E quando o sol nascer, o rei de Israel morrerá. Capítulo 11 de Oséias. Deus ama o seu povo desobediente. A respeito do povo de Israel, o Senhor diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho. Eu estava na terra do Egito, porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifício ao Deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles.
Como laço de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Eu inclinei e lhes dei de comer. Eles não querem voltar para mim, e por isso irão de novo para o Egito, e serão conquistados pela Síria. Virá a guerra, e os seus inimigos arrombarão os portões da cidade e arrasarão. O meu povo será morto por seguir maus conselhos. O meu povo teima em se revoltar contra mim. Por isso eles serão levados como prisioneiro pelo inimigo, e ninguém poderá salvá-los. Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu destruiria como destruí Abdama? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não, não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Não deixe que a ira me domine, não destrua o meu povo outra vez, pois eu sou Deus e não um ser humano. Eu, o Santo Deus, estou no meio do meu povo e não o destruirei novamente. Quando eu rugir como leão contra os inimigos, o meu povo me seguirá. O meu povo virá correndo do oeste, como pássaro. Eles irão depressa do Egito, e como pombas irão da Síria. Eu os farei morar de novo na sua terra. Eu, Senhor, estou falando. A condenação de Israel e de Judá. O Senhor Deus diz: o povo de Israel me cerca com mentiras e falsidade, e o povo de Judá se revolta contra mim, o Santo Deus, que sempre sou fiel. Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Mensagem para a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei o que vocês fizeram. Não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembre-se do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam, e se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Mensagem à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abrirei diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escute quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelho diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra.
Eu venho logo, guarda o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escrevi nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou, aleluia, todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frio e nem quente, como gostaria que fosse, uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frio nem quente, vou vomitá-los na minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabe que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos o que amo. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependa. Escute, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. Aos que conseguirem a vitória, darei o direito de sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Essa foi a nossa leitura do dia 12/12 de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.